Pronto, muito obrigado então, Pedro, por estar aqui connosco. É uma honra recebê-lo, é uma honra estar com o jovem promissor do nosso país. Deixa-me perguntar o seguinte: estamos todos a viver um momento difícil, isso não é surpresa para ninguém. Qual é a sua opinião sobre o movimento e de que forma é que a pandemia está a ser combatida pelo governo? Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa deste movimento Monarquia 21, que é sem dúvida uma mais-valia para os monárquicos e para o movimento monárquico em particular. É de facto um momento muito complicado, muito difícil, que nos apanhou a todos de surpresa. Eu, há um ano atrás, já numa fase de pré-confinamento, costumava dizer que não gostava de politizar a pandemia, não é? Porque, independentemente de quem esteja no poder, a todos nos apanhou de surpresa. Agora, ao fim de um ano, acho que já há consequências políticas que se possam ir retirando, uma má gestão. O governo tem estado a falhar em toda a linha, desde a DGS ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Administração Interna e, portanto, enfim, há sempre aqui ações que se poderão tirar. Em relação ao país, é o impacto social e económico que se tem posto na balança. Neste momento está-se a prevalecer, e bem, no meu entender, a parte social da saúde face ao económico, mas a conclusão que se tira, devido à má gestão, é que estão os dois na mesma balança e em valores negativos, não é? Portanto, em vez de estarmos a conseguir pelo menos prevalecer um em detrimento do outro, estamos a dar cabo dos dois. Exatamente. E em relação à direita, concorda que os movimentos populistas e radicais que agora estão a surgir são uma resposta a uma inépcia ou alguma forma de uma forma de congelamento da direita moderada que estamos mais habituados? Olha, eu penso que há aqui duas situações distintas, dois pontos de partida distintos para o surgimento de políticas mais populistas. A primeira é o regabof que se tem vindo a assistir a nível governativo por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista tem um ADN já muito conhecido do povo português, parece que pouco conhecido dos seus eleitores, que resolve mal e o que não consegue resolver empurra com a barriga para as gerações vindouras. E isso, nós temos um chamado povo de grandes costumes conformado, mas estes movimentos populistas é de facto sinal de saturação, que esta libertinagem toda, este desrespeito institucional, social, as pessoas saturam-se e revoltam-se, não é? E depois há sempre aquela veia do diálogo, a veia diplomática da direita moderada, só que a direita moderada neste momento ficou refém do politicamente correto. E ficar refém do politicamente correto desvirtua a essência do projeto em si. E como tal, eu fui militante de um partido de direita que eu sempre disse que era o único partido de direita em Portugal com assento parlamentar, e no meu entender era, e aliás agora o Rui Rio só me vai dar razão. Mas o que é facto é que o discurso sempre colado ao centro, que muitas vezes se imiscui no centrão, e isto que eu estou a dizer aqui, disse em N congressos, em N conselhos nacionais, tem um custo. E o custo é uma perda de identidade,
que faz com que pessoas como eu, como foi o meu caso, que me desfiliei há 3 semanas desse partido, deixei de me identificar, não só pela atual gestão partidária e posicionamento, mas também por perceber que qualquer direção que venha a suceder a presente, o caminho será um caminho contrário àquele em que eu acredito. E sempre a rumar no sentido do centro-centro, e o centro está saturado, e portanto eu penso que temos imenso terreno para trilhar sem termos que ir por esses caminhos já ocupados. E dentro dessa nova direita, não nos quer falar um bocadinho do seu projeto Partido Direita Positiva? O que é que se trata? Olha, este projeto, eu há um ano atrás, no confinamento, iniciámos uma tertúlia, que era a tertúlia Zoom 22:30. Porquê? Porque às 22:30 normalmente era aquela hora em que os miúdos já estavam na cama, já todos tínhamos jantado, as nossas mulheres já têm o entretém delas, no caso da minha, os TikToks e séries que gosta de ver, e eu estava na Golgan, tenho lá uma tertuliazinha, tinha lá o meu computador, e então comecei a criar umas sessões Zoom com alguns amigos, em que 4 deles todos os dias marcavam presença, e então decidimos oficializar a tertulia Zoom 22:30. Sempre para debatermos questões mais a nível até que nos são queridas, como a monarquia, o mundo rural, todas as nossas tradições, com uma atenção especial à tauromaquia, tivemos convidados espetaculares que muito nos privilegiaram, mas depois tínhamos também as nossas tertúlias informais e sem transmissão para o Facebook, onde de facto debatíamos estas questões que estamos aqui a debater, não é? A pandemia em si, o futuro da política em Portugal, e chegámos a uma conclusão, é que de facto há aqui um espaço, há um enorme eleitorado que está órfão de representação partidária. E eu, aproveitando a minha desfiliação de há 3 semanas, esses meus amigos não perdoaram e lá incentivaram a criar enfim, o PDP, que é Partido de Direita Positiva, que será o nome dele, obviamente ainda não é partido, é um movimento, Movimento de Direita Positiva, será um partido quando conseguirmos reunir as 7.500 assinaturas, que terão sempre que ser mais algumas, não é? Mas o problema aqui é que elas são presenciais, portanto é um ato presencial, e estando fechados em casa, enfim, vai ser um processo mais moroso, mas que vai extrair de nós e vai pedir de nós o máximo espírito de resiliência. Somos todos, é um grupo de pessoas que tem tudo para dar certo, por uma razão muito básica, que não precisamos da política para nada, cada um tem a sua atividade profissional muito marcada, muito definida, com provas dadas em vários setores, e isto é com espírito de abnegação, quer dizer, eu gosto de dizer e costumo dizer que estou na política como forma de voluntariado, eu entendo a política como forma de voluntariado, não é? Porque o voluntariado é quando nós damos um bocado de nós, seja do nosso tempo e dos nossos recursos, para algo onde, por exemplo, vemos que é preciso um apoio, que é preciso uma ajuda. E neste momento o objetivo é um bem maior, que é o bem comum, que é Portugal, que é olharmos para este país e assustar-nos ao ver o que é que o país, o que os nossos filhos vão herdar, não é? Como é que estamos a deixar o nosso país, e portanto tentar marcar aqui uma posição diferente, sem vícios, sem necessidades do politicamente correto, porque não devemos nada a ninguém e, portanto, não precisamos, somos assumidamente de direita, assumidamente conservadores,
liberais na economia, humanistas, mas, portanto, uma posição muito assumida, muito assertiva, com respeito institucional por todos, e eu acredito que há muito em Portugal problemas estruturantes deste país que se resolvem com diálogo e com acordos multipartidários. Não é? Nós, neste momento, se reparar há 30 anos ou há 20 anos, obviamente, à exceção da evolução natural das coisas, queixamos dos mesmos problemas. Estamos sempre a queixar do mesmo. E, portanto, nós não podemos querer ter um bolo diferente, peço desculpa ao paralelismo, usando os mesmos ingredientes, não é? Portanto, se usamos os mesmos ingredientes, há de sair a mesma coisa sempre. E estamos aqui há 20 anos a discutir a mesma coisa. Enquanto, ouça, a educação é um caso que eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos, o mais velho já não está connosco, já não estuda, mas tenho 3 filhos em idade escolar e assusta-me ver, por exemplo, os manuais da minha filha que está na 4ª classe, não é? Quando nós queremos mudar uma nação, o ponto de partida, no meu entender, mudar o povo é na escola, não é? E quando as escolas estão reféns de uma carga ideológica brutal, há aqui um trabalho exigente da parte dos pais de desmistificar tudo isto que eles aprendem ou que lhes tentam incutir e depois tentar criar-lhes um sentimento de pertença ao país, à sua cultura, à sua história, às suas raízes, que eles depois veem os livros e dizem, então, mas porque é que isto está aqui assim? Se não foi assim. Eu costumo dizer, olha, a esquerda, no seu ADN, gosta sempre de apagar a história e reescrevê-la a seu gosto. Mas a realidade é esta, isto foi o que aconteceu. Há muita coisa que eu detesto, há muita coisa que não gosto, há outras também que discordo, mas não é por isso que não lhes vou ensinar. Porque se nós estamos aqui hoje, é fruto de tudo isso, das coisas boas e das coisas más. Nós, repare, não é um problema de partido, porque pode estar o mesmo partido no governo e basta mudar o ministério, basta mudar o ministro que está a tutelar a pasta e já vem com ideias novas. Portanto, isto depois cada cabeça, cada sua sentença. E se houvesse um acordo, porque nós temos que deixar de vez de fazer políticas com prazos de legislaturas. Temos que fazer políticas geracionais. Pensar no país a prazo, a longo prazo, pensar no país a 20 anos, fazer políticas de geração. E, por exemplo, os manuais da escola tem que haver um acordo entre os principais partidos e definir o conteúdo programático que se vai incutir nas nossas crianças, que são a sociedade da amanhã, são os adultos da amanhã, são os nossos governantes da amanhã. E portanto, eu penso que há aqui um grande papel a desempenhar, e quem fala da educação fala da saúde, fala da sustentabilidade da segurança social. Tem que haver políticas de longo prazo e que não estejam sujeitas à sentença de cada um ou de cada partido. Pronto, essa é a base, é uma das coisas que eu acho que a solução do país também passará por aí. Posso fazer uma pergunta ao Pedro? Claro, Pedro, claro. Pedro, essa área política não estará já ocupada pela intervenção liberal? Não, a intervenção liberal será a iniciativa liberal, não é? Quer dizer. Iniciativa liberal, sim, iniciativa liberal. Olha, a iniciativa liberal, eu posiciono a iniciativa liberal no centro puro e duro. Eu antes até dizia que a iniciativa liberal estaria entre o PS e o PSD, quando a maioria achava que o PSD que era um partido de centro-direita, mas finalmente conseguiram identificar-se e definir-se como um partido de centro-esquerda. Aliás, eu gosto sempre de relembrar, Rui Rio, quando tomou posse, disse que o PSD, que era um partido de centro-esquerda, ele era um político de esquerda e que só não militava no PS porque em tempos tinha conhecido um senhor chamado Francisco Sá Carneiro. E, portanto,
com esse posicionamento do PSD, o IEL passaria para um posicionamento entre PSD e CDS. Com uma questão, é que eles são liberais em tudo. O CDS, por exemplo, e neste caso o PDP, que será, enfim, não diria uma réplica do CDS, porque irá preencher um espaço que neste momento não está ocupado, mas na sua gênese é conservador nos valores, mas liberal na economia. Ora, a iniciativa liberal, sendo liberal também nos valores, quer dizer que é a favor do aborto, é a favor da eutanásia, é a favor da liberalização das drogas, é a favor da ideologia de género, que tudo isso são coisas que eu não concordo. Aliás, em relação à ideologia de género, é uma coisa que repudio. E, portanto, penso que não. A nível económico, lá está, sim, através do diálogo, haverá sempre muitas sinergias a criar a nível económico com o IEL, e a nível de valores, com o CDS, com o próprio Chega, que não é nenhum bicho de sete cabeças. E, portanto, tem que haver diálogo, tem que haver uma base de entendimento e não se pode partir do princípio que este é assim, eu não vou falar com ele. Não me vai servir. Claro que vai servir e vai ter que servir porque existe. E, portanto, temos que aproveitar este instrumento chamado democracia, não é? E o dom chamado diplomacia para conquistarmos o nosso maior bem, que é o futuro do país, a sustentabilidade do país. Portanto, é um partido que se vai posicionar entre o CDS e o Chega. O PDP será posicionado entre o CDS e o Chega, sim. Exatamente. Agora, falando um bocadinho de monarquia, de que forma é que os portugueses, afinal, podem beneficiar com a monarquia perante o decréscimo que falou dos valores, da identidade cultural? Como é que os portugueses podem, afinal, beneficiar? Bem, isso é uma pergunta que dá para uma resposta aqui de uma semana, ou de um ano, como dizia o José Manuel Castro há bocado. Eu, assim como entendo aquilo que disse há pouco, como fazer parte da solução para o país, eu acredito que também fará parte integrante da solução para o país uma alteração de regime. A monarquia por si é um garante de estabilidade, de sustentabilidade, de união, e o país não pode estar a suportar estes custos todos da República, não pode estar com mais indefinições e mais incertezas de 5 em 5 anos sobre a sua representação, e depois todas as vantagens que uma monarquia tem face a uma república, quer dizer, toda esta estabilidade, todo pensar um país como um todo, a longo prazo. Repare, um monarca, neste momento, teria-nos evitado todos estes custos eleitorais, teria-nos evitado estes gastos da Casa Civil Portuguesa, que comparativamente à Casa Real Espanhola gasta um pouco mais do dobro. Escusamos estar a sustentar ex-presidentes da República, com todas as regalias que merecem, dados por este regime. E depois é a estabilidade política económica externa, a imagem de Portugal, não é? Eu penso que a nossa credibilidade, aliás, nós próprios, a nossa credibilidade começa a definhar a partir de nós, não é? Porque nós vemos que hoje em dia, quando joga a seleção nacional, gritamos todos Portugal, somos todos portugueses. Mas se não houver futebol, acho que não há assim mais nada que nos una como um todo, não é? Pese embora eu já agora, também pegando um bocado na primeira pergunta da pandemia, há uma coisa que eu admiro imenso no ADN do povo português.
nós somos muito pequeninos e muito bairristas e andamos sempre às turras e a galinha do outro é sempre melhor que a minha e não sei o quê, e muita inveja, mas há uma coisa que se deve destacar e enaltecer, que é a nossa solidariedade. E é é uma posição, é um sentimento que me emociona, que sou muito sensível a ele, é a solidariedade. E acho que nós temos dado mais que provas que não é só o futebol que nos une. Há um todo, há um bem comum que nos une, que é este país, é este povo. E, portanto, eu penso que com o devido esclarecimento, com o devido incentivo, com a devida educação, que no futuro, não sei se na geração já dos nossos filhos, dos nossos netos, teremos seguramente um país melhor, um país mais justo, um país mais digno, um país que nos volte a criar orgulho. Não é dizer eu tenho orgulho em ser português. Eu tenho orgulho em ser português. É diferente dizer eu tenho orgulho no povo português. Não é? Agora tenho orgulho na nossa história, tenho orgulho nas nossas tradições, nas nossas raízes. Obviamente eu tenho orgulho no povo português, pese embora todas estas quesílias enfim, que qualquer nação tem, não é? Aliás, isso já nem é um caso de regime, basta ver o caso de Espanha, com as suas divisões todas. Mas olha que se fossem viver em república, certamente Espanha já estaria completamente dividida e disseminada. Já não existia como está agora. O Júlio Reis Silva queria falar? O Júlio também Muito obrigado. Querido amigo, já há muitos anos. Boa tarde a todos, cumprimentos, saudar esta belíssima iniciativa, saudar o Pedro naturalmente, um grande abraço. E eu tinha aqui uma perguntinha que tinha a ver exatamente com o que acabaste de referir sobre os pilares fundacionais do agora movimento, mas futuramente partido direita positiva. Sim. O humanismo, o conservadorismo, o liberalismo económico, e a minha pergunta é, qual é o espaço dedicado às questões da monarquia? Ou seja, há na centralidade programática do PDP algo diretamente relacionado com a monarquia ou não? Não havendo, haverá pelo menos o compromisso de uma luta pela revisão dos limites, da revisão da Constituição, dos limites materiais da revisão da Constituição, de forma a que possamos democraticamente o povo português pronunciar sobre monarquia, república? É esta a minha perguntinha. Muito bem. Diogo, posso responder? Não sei se quer colocar mais alguma questão. Ok. Júlio, é assim, o PDP não é um partido de monárquicos. Nós não nos vamos fazer substituir ao PPM, pese embora o PPM também, enfim, não entender, não representar muito longe de representar todos os monárquicos deste país. Mas isso são contas de outro rosário. A resposta a essa pergunta é, o nosso primeiro ponto da Declaração de Princípios é a intenção da revisão constitucional, porque entendemos esta Constituição obsoleta, entendemos esta Constituição injusta, está muito blindada ao regime republicano, está muito blindada ao socialismo, e é uma Constituição que não representa de todo todos os portugueses. Não é? Agora, havendo essa abertura, havendo essa oportunidade, é lógico que o PDP se irá bater também para, no sentido de tornar uma Constituição mais justa e representativa de todos os portugueses, haver a abertura para que se possa referendar o regime. Há membros fundadores que se opõem, que são assumidamente republicanos, se bem que eu acho
eu, com esperança, daqui a 1 ano e meio já estão com a bandeira azul e branca também na lapela. Mas, enfim, é um partido também que nasce em democracia e temos que nos respeitar a todos. Há passos a dar. O primeiro passo será, de facto, conseguir reunir todas as condições para uma revisão constitucional. Pese embora, eu acho que, e apesar de estar no primeiro ponto da nossa declaração de princípios, nós agora semanalmente vamos partilhar um ponto da nossa declaração de princípios, que tem 16 pontos, portanto serão 16 semanas, para dar tempo às pessoas de interpretar, de absorver, de comentar. Estamos agora a trabalhar nos estatutos também do partido, e temos que começar também a pensar como é que vamos fazer o processo da recolha das tais 7.500 assinaturas, que vai ser o processo mais moroso. Voltando ao referendo, voltamos à tal questão. Eu acho que se nós fizéssemos um referendo hoje, se a Constituição nos permitisse referendar hoje o regime, eu peço desculpa pela expressão, mas eu acho que nós levávamos uma abada que nunca mais poderíamos falar nessa nossa intenção, pelo menos nas próximas décadas. E porquê? Porque falta instrução, falta esclarecimento, não é? Nem que seja passar a mensagem, quando se fala em monarquia, epá, isso é dos pré-históricos, isso é dos antepassados. Não, monarquia para mim é futuro. Monarquia é futuro. Monarquia faz parte da solução para este país. E, portanto, se fosse hoje, esse referendo, seria muito complicado termos algum resultado expressivo. Portanto, tudo isso passa, lá está, as escolas, a educação que se dá em casa, ser imparcial, a ensinar história, porque a história está feita, a história já aconteceu, está escrita, não há nada a mudar, é como é, e portanto temos que assumir, temos que a respeitar, gostemos ou não. E portanto, a partir desse momento, eu facilmente, a minha filha de 9 anos, consigo lhe explicar as diferenças. Aliás, eles perguntam-me, eu gosto muito de simbolismo, tenho os botões de punho com as armas reais, tenho a minha bandeira na casa da Golgã, eu tenho os autocolantes nos carros, na moto, no capacete, etc. E a minha filha perguntava, mas perguntam-me lá na escola porque estás sempre com estas coisas, mas isto é do passado. Eu tive uma conversa com ela e ela no dia a seguir chegou a casa toda contente. Olha, o meu professor diz que também prefere um rei a um presidente. A professora de inglês é que diz que prefere um presidente porque o rei já era antepassado e não sei o quê. Então tens que lhe explicar, depois defendi-lhe outra vez o ponto de vista e ela lá foi falar com a professora de inglês, mas não a convenceu. Ainda não a converteu, mas pronto, mas tem que ser em diálogo, tem que ser uma coisa serena, bem falada, bem explicada, sem pressas, porque não estamos aqui a correr a eleições. E aliás, Diogo, eu já agora permita-me, eu vou aproveitar, agora que toquei nesta palavra de eleições, tem-me perguntado se eu acho oportuno o surgimento do PDP em ano de eleições autárquicas. E quero já aqui deixar bem definido que nós não estamos com objetivos nenhuns de eleições autárquicas, porque, enfim, nem partido somos ainda. Havemos de ser, se Deus quiser, diremos presente nas próximas, com certeza. Este ano, obviamente, não. Portanto, é mera coincidência de acasos. E em relação a isso mesmo, em relação a isto que falta, a educação, no caso, ensinar a história, essa conversa, esse diálogo, o que é que falta mais ao movimento monárquico para ter, caso houvesse um referendo, para se ter um bom resultado? É esclarecer as pessoas. Eu penso que as pessoas devidamente esclarecidas, porque repare, o Sr. Duarte é uma pessoa com uma inteligência e um nível de cultura muito acima da média. É uma pessoa com alto espírito de missão, com uma agenda
preenchidíssima, que percorre Portugal de norte a sul, respondendo a diversos convites que recebe. É uma pessoa que, para onde vai, é bem recebida, é bem acarinhada, é reconhecido, mas depois a imagem que passa para o público não é essa, como todos nós sabemos. E, portanto, nós perguntarmos a alguém, ou ao caso, olha, prefere um presidente ou um rei? O rei, eu gostava de ter um rei, não sei o quê. Mas depois não sabe desenvolver, não percebe as vantagens e seguramente as desvantagens do regime monárquico, mas eu penso que, e acredito, que serão muito menores do que as desvantagens da República. Agora, tudo isso tem que passar por um esclarecimento do povo, a começar nas escolas também, e eu penso que se tivermos um referendo com esse caminho feito daqui a 5 anos, que já seria uma coisa bastante simpática. Não digo que conseguiríamos sair favorecidos, não é? Em situação positiva, mas já não seria uma coisa de 90-10 como se fosse hoje. Não é? Se calhar já seria uma coisa 60-40, que já era muito bom. Eu, neste momento, peço a algum dos participantes, se quiser fazer alguma pergunta, alguma questão ou sobre a monarquia ou sobre o novo partido. Em relação à monarquia, e começando um bocadinho por aquela blague que eu disse antes de ter começado a reunião, que é visto como algo, infelizmente, quase como algo anedótico em certas áreas da população portuguesa, no mainstream, por exemplo. E em relação ao PDP, Pedro teve aí uma expressão curiosa: nós não vamos ser o PPM. Pois, é uma expressão curiosa e acho que pertinente, porque obviamente o PPM também, por sua vez, que cria aquelas clivagens, todos nós que estamos dentro do movimento sabemos. Mas uma coisa é não ser o PPM. E disse também, mas o Pedro também disse aí, mas de qualquer maneira o primeiro ponto dos nossos estatutos é a revisão constitucional. Agora eu vou perguntar ao Pedro o seguinte: mas no poder do discurso político, que já foi bem elencado, que será um discurso conservador em termos políticos e liberal em termos económicos, mas o discurso político do futuro PDP não abordará esta questão, que temos que, como se diz agora em política, é uma questão fraturante, como eles dizem, gostam muito de utilizar esse termo, mas nunca abordará a questão da monarquia, vai deixá-la sempre, digamos, na sombra? José, neste momento, eu vou dizer, neste momento o núcleo fundador do PDP são 8 pessoas. Temos um grupo geral, já de termos conseguido angariar pessoas para nos ajudarem, portanto, que rondará a 100. Nós, quando conseguirmos formalizar-nos como partido, quando tivermos os nossos estatutos feitos, e isso foi uma coisa que eu disse a um dos tais membros fundadores, que é assumidamente republicano, num Conselho Nacional do PDP, por maioria dos seus militantes, se entenderem, e enfim, se proporcionar esse debate, se entenderem que a monarquia deve ser uma das bandeiras e referendar-se a República, certamente prevalecerá a vontade da maioria. Agora, não teremos isso na nossa declaração de princípios. Podemos ter como bandeira política, sim, com certeza. Agora, na declaração de princípios, penso que nem teria lógica. Aliás, porque sendo este até o primeiro ponto da declaração de princípios, seria o ponto que nos daria mais trabalho e o qual mais dificilmente teríamos sucesso, não é? Portanto, a nível ideológico, fica sempre uma intenção de revisão constitucional, não só, mas também com o objetivo de referendar a República. Agora, como bandeira política, certamente, enfim, eu não posso falar pelos outros, é um partido democrático e, portanto, a maioria se entender que é um tema que se deve pôr em cima da mesa e utilizar como bandeira, com certeza,
Eu então tenho um especial carinho por esse tema. Estamos quase a terminar o nosso tempo, por isso eu agradeço ao Pedro, agradeço a todos os participantes, a vossa amabilidade e espero que nos encontremos por aí e que nós estamos à vossa disposição, sempre que vocês quiserem. E muito obrigado. Muito obrigado, eu. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado, foi um gosto.